Hebreus, capítulo 12. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos agarra firmemente em nós e continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação em morrer na cruz, e agora está sentado ao lado de Deus. Amém? Hoje, em busca de uma palavra do que Deus queria ministrar no coração de cada um aqui, eu entendi que antes de eu procurar algo que Deus quisesse ministrar no coração das pessoas, eu tive que buscar algo que Deus queria ministrar em meu coração. Algo que muitas vezes a gente acaba não olhando para nós mesmos. A gente muitas vezes acabamos nos preocupando muito com o que falar, como comportar, como falar, todas essas coisas, e às vezes nós esquecemos de coisas simples, coisas que Cristo nos prometeu e nos pede para ser. Analisando aqui na primeira parte do versículo, fala com a grande multidão de testemunha ao nosso redor. A gente vai parar para pensar durante um dia, a gente passa por tantas pessoas, seja no mercado, na farmácia, trabalho, escola, a gente está sempre em contato com pessoas, sempre tem pessoas nos olhando. E muitas vezes a gente até se preocupa em ter um certo comportamento de acordo com as pessoas que estão nos olhando. Um exemplo é uma criança, um adolescente, ele sempre, se ele está ao lado do pai, ele vai se comportar de uma maneira. Se ele está com a mãe, às vezes já é diferente. Então a gente, às vezes não, sempre a gente nos preocupamos tanto sobre como as pessoas estão nos olhando. Mas muitas vezes nós esquecemos de pensar como Jesus está nos olhando. Como Cristo, que se entregou, deixou a vergonha, se entregar por cada um de nós, pecadores, e por amor ele se entregou, como ele nos enxerga? Será que ele olhando, ele consegue enxergar um coração adorador? Ou será que quando ele olha, ele enxerga corações com medo, aflitos, e que de uma certa forma falta perseverança? Às vezes a gente busca ter perseverança, ter constância em tantas coisas, em um estudo, um trabalho. Eu mesma me desafiei há um tempo atrás a fazer uma leitura de um livro, todos os dias. E aí, por um tempo, eu comecei a acordar às 5h30 da manhã para ter esse tempo de leitura, para realmente fazer algo que eu entendi que era necessário eu abrir mão do sono, do cansaço, para fazer algo que, no meu entendimento, eu precisava naquele momento. E eu mantive firme por uns 15, 20 dias. E depois eu pensei, mas 5h30 é muito cedo, pode ser 6 horas. E aí eu passei para as 6. Só que aí, das 6, hoje pode ser 6h15. De 6h15 foi para 6h30, passou para as 7 e a leitura já ficou de lado. E hoje, quando eu fui buscar a palavra, Cristo falou comigo sobre perseverar. Será que nós estamos sendo igual à minha leitura, que começou firme? Começou 15 dias, 5h30, eu estava em pé, sentada no sofá, já tinha escovado os dentes, já estava disposta, estava tentando fazer café? Ou será que está igual hoje? Que eu acordo em cima do horário, já para ir trabalhar, a leitura fica para depois. Isso eu estou colocando em algo simples, em algo que não exige nada de mim. Exige ali 1h30 de sono, mas não é um grande sacrifício. E quando colocado a comparação com o que Jesus fez por nós, é insignificante 1h30 de sono. Mas é muito fácil a gente começar algo. E é assim na nossa fé. Normalmente, quando você se converte, você tem um encontro real e verdadeiro com Cristo,
você vive aquela verdade por inteiro. Você quer a presença dele cada vez mais, parece que você nunca se sente saciado. Sempre está buscando, lendo e ouvindo louvores, assistindo vídeo, conversando com pessoas que estão querendo viver o mesmo propósito que você. Mas aí às vezes passam 2, 3 anos, você já começa a se acostumar, você já começa, mas eu não preciso conviver só com os cristãos, eu posso ter um amigo de fora, eu posso pedir um conselho para alguém que não tem o mesmo propósito que o meu, eu posso ir para algum lugar que não me convém, mas eu posso ser a diferença naquele lugar. Mas às vezes a gente querer ser a diferença em algum lugar, se nós não estamos preparados, não vamos conseguir. Não adianta eu falar, eu vou ser a diferença, eu vou dar um exemplo de acordar cedo, de fazer o dia render mais, de fazer as coisas de manhã, sendo que eu não estou fazendo. Então, quando a gente busca viver a palavra de Deus, quando a gente entende a necessidade que nós temos de viver a palavra de Deus, não existe rotina, não existe cansaço, não existe sono, não existe nada que é capaz de nos parar. Mas quando nós estamos meio que numa corda bamba, sem constância, sem perseverar, tudo é justificativo, tudo é motivo. Mas eu parei de ir para a igreja porque o irmão me olhou com uma cara estranha. Mas eu não estou orando porque eu vi que não precisa você orar o tempo inteiro. Mas eu não estou indo na igreja sempre porque eu não preciso de igreja para ter um relacionamento com Deus. Nós não precisamos realmente de paredes para ter um relacionamento com Deus. Mas nós precisamos de fé. E a fé, ela vem através de constância. Não adianta você buscar por inteiro 3 anos eu vou ser cristão fiel. Depois eu não preciso mais, minha salvação está garantida. A fé, a vida com Cristo, ela se renova a cada dia. Se você ler a Bíblia hoje, se você ler um versículo hoje, você vai ter um entendimento. Amanhã você vai ter outro. E às vezes no mesmo dia, você lê de manhã, você entende uma coisa, à tarde você já entende outra. Então não tem como a gente dizer que viver com Cristo é uma coisa sempre igual, rotineira. Eu tenho que sempre fazer a mesma coisa, eu tenho que acordar cedo, fazer o devocional, pedir para Deus abençoar o meu dia e tchau. De noite eu agradeço pelo dia e acabou. Não tem como você viver metade de Deus. Você se encontra em um momento que você está vivendo metade de Deus, você ainda não conheceu Deus. Porque a partir do momento que você conhece, você quer se aprofundar, você quer viver intensamente por Ele. A partir do momento que você entende que Cristo olhou para cada um de nós e entendeu que Ele precisava se sacrificar, que Ele precisava se entregar para nos limpar, para nos purificar, não existe pecado capaz de te acorrentar, não existe algo que possa te afastar do amor de Deus. Nada do que nós fazemos, nada das nossas escolhas diminui o amor de Deus por nós, mas muitas das nossas escolhas diminuem o nosso amor por Deus. Porque não tem como dizer eu amo a Deus e eu amo o dinheiro na mesma intensidade. Não tem como amar a Deus e outros deuses. Então, a cada passo de distância que nós vamos dando, direção contrária ao que Deus quer para a nossa vida, se torna um caminho mais pesado, um caminho mais difícil, um caminho que muitas vezes vai trazer destruição, morte, dor, choro. E manter constância com Cristo, às vezes a gente tem o entendimento de que eu estou vivendo com Cristo e agora é só alegria, não vou ter dificuldade, não vou ter problema, não vou ter aflição. E não, nós vamos ter. A Bíblia nos diz que teremos aflições. Vai ter momentos que a gente vai se encontrar em situações que não sabemos para onde ir, o que fazer, e muitas vezes se perguntar, será que Deus está me vendo? Por que está permitindo eu passar por tudo isso? E às vezes é necessário. Essa semana eu conversava com o pessoal lá do escritório, e que eu falava que muitas vezes, na minha adolescência, eu não tive o meu pai biológico presente. Tive o meu padrasto, que sempre fez papel de pai, mas meu padrasto é muito fechado, ele não é de dar carinho, abraço. Eu lembro uma vez que meu pai falou eu te amo, uma vez só, acabou, era o suficiente. E muitas vezes eu questionava assim, eu tropecei, se meu pai estivesse aqui seria diferente.
Alguém me empurrou na escola. Se meu pai estivesse aqui, ia ser diferente. E eu escondia isso. As pessoas me perguntavam: você não sente falta do teu pai, de saber pelo menos como ele está? Na verdade, saber onde que ele está? E eu falava: não, para mim é diferente. Só que por dentro, eu e Deus sabia que eu sentia falta. Sabia que aquilo era algo que me machucava de alguma maneira. Mas eu sempre tentava justificar que não, porque eu estava de boa, eu era tranquila com relação a isso, eu era bem resolvida. E aí chegou um momento em que Deus me cobrou isso. Em expor o que me machuca. Expor as minhas cicatrizes. Ah, porque eu preciso sair falando para todo mundo? Não, mas eu preciso mostrar que Ele é um Deus que cura. E hoje eu entendo que Deus permitiu, por muito tempo, eu ter essa insegurança, ou essa dúvida, qualquer coisa do tipo, porque hoje eu consigo olhar para o outro e entender que às vezes, por mais que ele fale que está tudo bem, ele precisa de algo. Ele precisa às vezes de um carinho, de um abraço. Às vezes ele precisa só da sua companhia. E tudo isso, eu não consegui me libertar desse sentimento, coisa do tipo, de um dia para o outro. Cheguei e falei: Deus, ó, tá doendo nisso, virei as costas, saí e ele curou. Foi através de perseverar, através de entender, através de saber que a minha vida pertence a Deus. E nada do que acontece nela sai dos caminhos dele, sai da vontade dele. Ainda que seja algo para eu falar: glória a Deus, olha o que Deus fez na minha vida, olha a grandiosidade da paixão e do amor de Deus na minha vida. Ou seja algo para falar: graças a Deus Ele me deu força para passar por isso, foi algo difícil, mas Ele me fortaleceu. Ele está no comando. E tudo que a gente passa, por mais que hoje não entendemos, não sei como que está a vida de cada um aqui, se todos já entenderam sobre o amor de Deus, sobre a importância de ter constância, de buscar sempre, independente da situação. Buscar quando está tudo bom é fácil. Você está vivendo o sobrenatural de Deus e você reconhecer que Ele é o Deus, é tranquilo. Mas buscar quando muitas vezes você, de uma certa forma, não tem nem o que falar para Deus, porque você não sabe o que está acontecendo com você. Você já não se reconhece mais. Por mais que você tente se olhar no espelho, você não sabe qual foi o ponto que você se perdeu. Qual foi o ponto que você deixou de entender que Deus é o teu Deus. É o Deus que te ama, que te cuida, que te abraça no momento do choro. Independente de qual momento nós estejamos vivendo, nós temos que entender que enquanto nós não declarar e não entregar aquilo que nos machuca para Deus, Ele não pode fazer. Às vezes a gente fala: mas eu já aceitei Jesus, eu já fiz a oração, eu sou batizado, eu falo em línguas, sou batizado pelo Espírito Santo. Benção. Só que é a mesma coisa que você já ter recebido alguém na sua casa, mas você colocou lá para fora e fechou a porta. Não tem como ela entrar de novo. Então, aqui na sequência do capítulo ele fala assim: pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram que combater até derramar o seu sangue. As nossas lutas contra nossos pecados, contra nossas fraquezas, nossas fragilidades, até o momento ela não derramou o nosso sangue. Até o momento nós não precisamos nos entregar para a morte para sobreviver ou para passar por algum pecado, para resistir a alguma tentação. E Cristo chegou a esse ponto, não porque Ele era pecador. Ao contrário, Ele ainda teve que suportar o ódio dos pecadores por Ele. Ele que era santo, que era puro amor, teve que suportar o ódio e ver pecadores, falhos, seres humanos, jogando ódio para cima dele. E ainda além de tudo isso, ele ainda pediu perdão por eles. Ele ainda entendeu que
aqueles seres humanos, eles não estavam tendo entendimento do que eles estavam fazendo. Ainda não tinha entendido o propósito deles. E quantas vezes, por coisas tão pequenas, nós deixamos tudo para trás? Quantas vezes, por coisas tão pequenas, nós esquecemos o que fala aqui no início do capítulo? Tem testemunhas nos olhando. Tem pessoas que muitas vezes olham para a gente e, por nossa escolha, não conseguem ver Cristo em nossa vida. E tem muitas pessoas que vai olhar, vai ter alguém que você vai olhar e falar assim: nossa, eu vejo Deus na vida daquela pessoa, eu sinto Deus na vida dela, e na minha não. Por quê? E tudo isso é resposta de constância, de perseverar, de buscar. Não vai ser a primeira vez que você fez uma oração que você vai ouvir claramente a voz de Deus. Mas a partir do momento que você tomar uma decisão, que você escolher entregar nas mãos de Deus, você vai sentir. Por mais que você fale: mas eu não ouvi a voz de Deus, eu ouço testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus, que sentiram a presença, mas é necessário nós querermos. Deus não venha chutando a porta e eu vou entrar e pronto. Às vezes a primeira oração que você faça no seu dia é uma oração tão rotineira que você não presta atenção no que você fala. Normalmente é: Senhor, abençoe meu dia, fique comigo nesse dia. E se Deus está contigo, Ele está vendo cada atitude nossa. Se Deus está conosco, é como se o tempo todo, se a gente parar para pensar, o tempo inteiro tem alguém conosco. E essa pessoa é santa, ela é perfeita. Ela não vai compactuar com a primeira esquina que a gente saiu de casa. Mas se eu pecar agora, Deus vai me perdoar. Por quê? Porque Ele é perfeito, Ele é amor. E Ele vai. Mas Ele vai a partir do momento que a gente se arrepender de todo o coração. Então, a perseverança, perseverar na fé, não é acreditar que vai ser só alegria, que nada de ruim vai acontecer. Mas é a certeza, a convicção de que tudo que acontece está nas mãos de Deus. Tudo que a gente passa, tudo que a gente fala, todas as nossas atitudes, nós temos que procurar sempre no que eu estou agradando a Deus, no que eu estou fazendo que está me aproximando de Deus. Porque as nossas atitudes são assim: ou ela vai nos aproximar de Deus, ou elas vão nos afastar de Deus. Não existe atitude mais ou menos que fica neutra. Ou você toma uma atitude que agrade a Deus, e muitas vezes essa atitude vai ser a atitude que nós, na nossa carne, não é fácil tomar. Mesma coisa, um exemplo é a questão do perdão. Quando você escolhe perdoar, você agrada a Deus. Mas a maioria das vezes a gente perdoa assim: eu vou perdoar, mas ela que tinha que pedir perdão, ele que tinha que me pedir perdão, porque eu não fiz nada de errado. Eu vou perdoar, mas também eu não quero nem pago, passo lá, não vou virar cara. Então vocês conviver. Mas perdão é verdadeiro. Não tem como você tomar uma atitude, você seguir um caminho que você agrada a tua carne e você agrada a Deus ao mesmo tempo. E quando nós falamos sobre perseverança, um ponto que eu achei bem legal assim, uma comparação, é que às vezes eu tento ser fitness, bem às vezes. E quando a gente quer ir para academia, quer treinar, fazer qualquer coisa, nós precisamos fortalecer a musculatura. Precisamos, muitas vezes, erguer pesos que façam que o músculo se contraia, isso dói, causa dor, para que depois essas dores, o que dói hoje, não dói mais. Para que depois de um tempo que você tem constância, o que dói hoje não dói mais. E é assim a fé. É assim viver a palavra de Deus. Talvez o que doa hoje, amanhã não doa mais. Talvez o que hoje é difícil, amanhã é prazeroso. Então que a gente venha realmente se concentrar em agradar a Deus. Se concentrar em entender qual é o seu chamado. Para que Deus te chamou? Ele não escolheu, não colocou cada um aqui só por pôr. Nós não somos peças de dominó que fica ali, se der certo Deus, se não der, tem que fazer, começa de novo.
Nós somos propósitos. Cada um aqui foi escolhido para um propósito. Cada um aqui foi chamado para algo. Só que enquanto nós tentarmos ir pela nossa fé, pela nossa carne, nós não vamos alcançar nosso propósito. Mas a partir do momento que você entender, você colocar a sua fé à frente, nos tornamos imbatíveis. Não por nós, não porque nós somos capazes, mas porque Deus nos capacita. Deus nos chamou e nos escolheu para realizar algo. E quando a gente se pôr à disposição para realizar, Ele nos capacita. Então não espere, eu preciso estar capacitado, eu preciso... Nós temos que buscar. Não adianta eu sentar no sofá e falar, Senhor, me capacita, me usa, e continuar sentado. Não vai resolver nada. Eu preciso tomar um posicionamento, eu preciso tomar uma decisão. A gente falava esses dias sobre a questão de perdão, e que falava que perdão não é um sentimento, é uma decisão. E assim é viver com Cristo. Não tem como eu falar assim, eu vou sentar aqui e eu vou esperar eu sentir de adorar. Eu vou esperar eu sentir de orar a Bíblia e ler a Bíblia. Nós não vamos, a nossa carne vai dominar e não vamos. Nós precisamos tomar uma posição. Seja uma decisão, uma posição, posicionamento de uma decisão. Sem o nosso comando, a nossa mão não vai até a Bíblia para ler. Sem o nosso comando, a nossa decisão, nós não vamos dar um passo para vir para a igreja. Nós não vamos levantar, não vamos adorar, não vamos fazer nada. Vamos ficar sentados esperando. E muitas vezes, Cristo está na mesma situação que a gente, Ele está nos esperando. Nós ficamos esperando algo acontecer e Ele está esperando um posicionamento nosso. Porque aí Ele vem, nos capacita, nos fortalece e nos chama. Filho, vem que eu quero te usar. A primeira coisa que passa na cabeça quando alguém fala assim, alguém não, o pastor fala, hoje você prega, vai falar, não. Por quê? Porque é mais cômodo, eu não preciso tomar decisão nenhuma, eu não preciso tomar um posicionamento, eu só falar não, se eu quiser eu não preciso nem me mexer. Mas por entender que tudo o que nós fomos chamados para fazer, Deus é quem capacita, se eu falar que eu vou pregar pelo que eu sei, não vai ser nada. Mas a primeira coisa que eu falo, Senhor, se for da tua vontade, me esvazia, tira tudo que eu tenho de mim, tira toda a minha carne, cala a minha voz e fala a tua voz através da minha vida. Nós precisamos, eu falo, nossa, porque é uma decisão de todos, não tem como eu falar, porque eu já estou perfeito, ninguém está perfeito, é uma música diária, todos os dias, mudando o hábito, voltando, caindo, levantando. Nós precisamos entender que sem perseverar, a nossa fé vai ser sempre do mesmo tamanho. Esse dia eu vi uma mensagem que falava assim, a sua oração é do tamanho da sua fé. E a sua fé é do tamanho da sua oração. Normalmente nossa oração está tão curta, e se for para pensar, cada dia ela vai diminuindo mais. Até que um dia ela simplesmente não tem. Antes você ora de manhã, ora no almoço, ora no jantar. De repente você começa a orar de manhã e à noite. De repente, à noite é o suficiente. Porque de manhã não dá tempo, eu acordo pensando o que eu tenho que fazer, onde que eu vou, como vai ser meu dia. Mas existe a necessidade de tomar um posicionamento e fazer a diferença. Não existe eu vou sentir de fazer a diferença. Existe eu quero fazer a diferença. Através de Cristo, eu vou buscar, eu vou me fortalecer. Cristo vai me capacitar e eu vou conseguir. Independente do tamanho da luta, independente do tamanho da dificuldade, da dor que tenhamos passado, que já passamos ou vamos passar, nós temos que entender que sobre tudo, sobre a dor, sobre a ansiedade, sobre depressão, sobre pecado, sobre vícios, existe Deus. E Ele é maior que tudo isso. Independente de qual é a pedra que está no seu sapato, Deus é maior. Independente do que é que vem machucando, afligindo o teu coração, Deus é maior. Só que para Deus fazer algo, é necessário abrir, é necessário falar, Senhor, eu não consigo me curar. Eu te entrego, me cura. Se for da tua vontade. E se não for, usa a minha dor para curar outras pessoas. Porque às vezes Deus nos permite viver algo justamente para isso. Só que o que a gente faz? Pega a nossa dor, guarda para nós, vou me fechar, por quê? Se Deus deixou viver isso, é só eu, não quero falar, não vou ministrar, não vou fazer nada. E Deus está te esperando, tem pessoas querendo ser curadas através de você, da tua vida.
Então precisamos tomar um posicionamento, precisamos perseverar na fé, precisamos buscar viver com Cristo. E não simplesmente viver com Cristo ao seu lado, de vez em quando você dá um oi. Viver mergulhado em Deus, buscar. Quando você achar que está buscando demais, busque mais. Você vai entender que não é algo que você vai se cansar. Você vai saber, às vezes você quer aprender tanto. Aonde você encontra alguém que está falando, aonde você vê alguém que você quer falar, vamos lá na igreja. Não é por igreja, parede. É por entender a necessidade que temos de nos entregar e de viver com Cristo o tempo inteiro. Não tem como você vir na igreja buscar falar em línguas, orar, chorar e sair da porta para fora e não lembrar nada do que aconteceu, não querer que outras pessoas tenham esse sentimento que você teve, não querer ministrar na vida de outras pessoas. Você passa por dificuldades, a maioria das vezes, muitas vezes você passa por uma dificuldade, você encontra alguém que você conhece, você confia, você fala, estava tão ruim, passei por isso, aconteceu isso comigo, foi tão difícil. Então, por que não falar do amor de Deus? Por que não levar a palavra de Deus também? A perseverança, ela vem através da constância. Quando você persevera, você é constante na busca por viver a palavra de Deus, você não sabe mais viver assim. Você não sabe mais viver em outro lugar que não seja a presença de Deus. E se permitir ser usado por Ele, se permitir sentir a presença dEle, é algo inexplicável. Excede todo entendimento, excede tudo que você já viveu. Então que nessa noite, não falo por mim, porque eu busco isso diariamente. Então que nessa noite, não pelo que eu falei, não pelo que foi ministrado, mas pelo que você se permite viver com Cristo. Peça para Ele, Senhor, muitas vezes a gente não tem força para orar. Fala, Senhor, eu não tenho mais força, eu já não sei mais como perseverar, como te buscar, mas eu quero. Coloca realmente à disposição. Não adianta falar, Senhor, eu quero te sentir, fechar a porta e acabou, tchau, obrigado. Muitas vezes Deus quer falar conosco, mas na hora que Ele vai, a gente já saiu, já acabou o momento de oração. Era para orar 2 minutos, eu orei 5, tá ótimo. É realmente não se preocupar com o que o outro está pensando, com o que o outro vai dizer. Hoje em dia, a gente lidera os adolescentes e muitos deles vêm para a igreja e buscam, e você sente o fervor que eles têm em adorar, em buscar. Mas a maioria das vezes, quando tem alguém de fora, eles ficam meio retraídos. Por quê? Porque a gente acaba se limitando naquilo, o que vão pensar. Quando a nossa única preocupação é o que Deus está pensando de mim, o que Jesus está vendo em mim. Jesus enxerga o nosso coração. Será que se hoje Ele pegar o nosso coração, o que tem aí dentro? Será que nós temos amor pelo próximo? Será que nós temos perdão? Ou será que nós temos mágoas, rancor, coisas que nos machucaram? Às vezes a gente vive a vida inteira vivendo numa dor que aconteceu lá atrás. Não existe nada que possamos fazer para mudar o que passou, mas existe o posicionamento que podemos tomar para mudar o que vai vir, para mudar tudo isso que está acontecendo. Então, nessa noite, se coloque de pé. Pergunte para Deus, Senhor, qual o posicionamento? Onde está faltando perseverança na minha vida? Qual é o posicionamento que eu tenho que tomar? O que meu coração está sendo preenchido? Está sendo preenchido de perdão, de amor, de misericórdia, está sendo preenchido de mágoas, de rancor. Às vezes ocupamos nosso coração com coisas tão banais, com cicatrizes da infância, do passado, da adolescência, falta de perdão, que às vezes a pessoa nem sabe que ela te machucou e você ainda está sofrendo. Às vezes ela nem sabe o dano que ela te causou, mas ela só está te causando dano porque você está permitindo. Então tire isso do teu coração. Entregue para Deus, peça, Senhor, eu preciso ser mais perseverante na Tua palavra. Eu preciso perseverar mais na minha fé. Venha fortalecer a minha fé.
venha alimentar diariamente o meu espírito. É necessário que cada um aqui entenda que foi chamado, foi escolhido por Cristo. Aleluia! Você não é uma pessoa qualquer, você não é qualquer coisa, você é um amado por Deus. Deus, Ele te ama por tudo, perfeito, da maneira que você é, Ele te ama por completo. Só que Ele te pede uma coisa: seja fiel a Ele, busque Ele, viva Ele. Se for necessário você largar tudo, você viver uma nova vida, você sair dessa vida que você está, da corrente, tudo que vem te prendendo, faça isso, mas faça isso com a certeza de que é o que Deus está te pedindo, que é o que Deus quer de você. Normalmente a gente procura tanto em agradar as pessoas, busca tanto se sentir de uma certa forma perfeitos ao olho do outro. Vamos sair de casa, a gente se arruma. E aí, para chegar em Deus, nós chegamos sem sinceridade, sem verdade, tentando sempre justificar os pecados, os erros. Senhor, nós não temos força, Pai. Não temos força, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Pai. Sem a Tua graça, Pai, sem o Teu amor, Pai, nós não conseguiríamos, Senhor. Nós não teríamos forças, Pai, para seguir o Teu chamado, Senhor. Pai, nessa noite eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que eles vão entender, Senhor, a necessidade de viver, de te sentir a cada dia, Pai. De realmente, Senhor, liberar o perdão que está preso em nossos corações, Senhor. Liberar as mágoas, tirar tudo, Senhor, diante do pé da cruz, Pai. O Senhor perfeito, Senhor, se entregou para nos salvar, Pai, para nos limpar, Senhor. E quem somos nós, Pai, para não tomar uma decisão, um posicionamento diante da Tua presença, Senhor. Pai, nessa noite venha falar o coração de cada um aqui, Senhor. Eu não sei o que vem machucando, Senhor. Eu não sei o que vem causando danos na vida dos Teus filhos, Senhor. Mas, Pai, que o Senhor entre por completo no coração deles. Tome o vida de cada um aqui, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor. Venha nos dar perseverança, Pai. Venha fortalecer a nossa fé, Senhor. Pai, eu declaro que nessa noite ninguém vai sair daqui, Senhor, sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu amor, Pai. Então nós abrimos os nossos corações, Senhor. Faça morada, Senhor, em nossos corações, Pai. Mude o que precisa ser mudado de lugar, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo, Pai, que de uma maneira a gente vem guardando, tudo aquilo que de uma maneira vem nos afastando de Ti, Senhor. As escamas dos nossos olhos, Pai. O rancor do nosso coração, Pai. Senhor, venha nos tomar por completo, Senhor. Venha incendiar o nosso coração, Pai. Nós sentimos a Tua presença, Senhor, de uma maneira extraordinária, Pai. Nos permita viver o sobrenatural, Senhor. Venha derramar a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia sobre cada um aqui, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, venha nos incendiar o nosso coração, Senhor. Nos tome por completo, Pai. Não deixe, Senhor, que nós nos acostumamos a viver, Senhor, uma vida medíocre, Senhor, uma vida sem sentir a Tua presença, Pai. Senhor, nessa noite nós te entregamos o que temos de mais precioso, Senhor. Nós te entregamos o nosso coração, Pai. É necessário, Pai, que nós entendemos, Pai, que a Tua vontade sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas, Senhor. Não há nada, Senhor, que possa nos afastar ou diminuir o Seu amor por nós, Pai. Senhor, que nessa noite, cada um aqui, Senhor, se coloque à Sua disposição, Pai. Venha ouvir a Tua voz, Pai. Fale com cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o Teu sangue foi derramado, Pai. Venha o Teu Espírito, Senhor. Sopra o Teu sopro, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. Incendeie esse lugar, esse ambiente, Pai. Nos tome por completo, Senhor. Pai, nós te dedicamos tudo que temos, Senhor. Nós te entregamos tudo que somos, tudo que temos, Senhor. Entendendo que não há nada, não somos nada sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, Pai. Senhor, venha falar conosco, Pai. Nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Venha, Senhor, nessa noite, nos transformar por completo, Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença, Senhor. O Teu Espírito, Pai. Venha falar conosco, Senhor. Pai, eu declaro que eu estou aqui, Senhor, que não vai sair daqui sem a Tua presença, Pai. Senhor, sopra o Teu sopro, Pai. Fala, Senhor, ao ouvido do coração de cada um aqui, Senhor. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida sem Ti, Senhor, sem o Teu amor, Pai. Sem a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor.